Nós vamos pôr de pé, por favor. Salmo 136. Deus é louvado por suas obras e por sua permanente benignidade. Eu vou ler a primeira parte do versículo e vocês lêem a segunda, tá? A primeira parte é essa. Eu vou ler a primeira e vocês leem a segunda. Assim, em sequência, todos. Eu digo assim, ó, louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Aí vocês falam, porque a sua benignidade é para sempre. Todos os versículos, certo? Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Louvai ao Deus dos deuses. Louvai ao Senhor dos senhores. Aquele que só faz maravilhas. Aquele que com entendimento fez os céus. Aquele que estendeu a terra sobre as águas. Aquele que fez os grandes luminares, porque o sol para governar de dia. A lua e as estrelas para presidirem a noite. Que feriu o Egito nos seus primogênitos. E tirou a Israel do meio deles. Com mão forte, com um braço estendido. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes. E fez passar Israel pelo meio dele. Mas derribou a Faraó com seu exército no mar vermelho. Aquele que guiou o seu povo pelo deserto. Aquele que feriu os grandes reis. E deu morte a reis famosos. Seom, rei dos amorreus. E Og, rei de Bazã. E deu a terra deles em herança. Sim, em herança a Israel, seu servo, que se lembrou da nossa humilhação e nos remiu dos nossos inimigos, que dá mantimento a toda a carne. Louvai ao Deus dos céus, porque a sua benignidade é para sempre. Amém. Graças a Deus. Em pé como estamos ainda, vamos ler a Escritura. Romanos capítulo 4, a partir do verso 16 ao verso até o 19, né? Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme. A toda posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de
todos nós. Como está escrito, por Pai de muitas nações, te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhes fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Que Deus abençoe a sua santa palavra e também com ela abençoe as nossas vidas, as nossas almas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Podeis assentar, por favor, irmãos. Não abandone a Bíblia, revelação de Deus, de todos os tesouros, meu guia para o céu. É luz divina e pura, nas trevas a brilhar. É a voz do Pai Celeste que aqui nos vem guiar. Não abandone a Bíblia, pois é a voz de Deus, de todos o tesouro, meu guia para os céus. Não abandone a Bíblia, pois ela é que me diz que Cristo, Filho amado, me quer fazer feliz. Terei, pois, a certeza de um dia ao céu chegar, pois Ele com seu sangue me vem purificar. Não abandone a Bíblia, pois é a voz de Deus, de todos o tesouro, meu guia para os céus. Não abandone a Bíblia, pois ela viverei, obedecendo e honrando meu Salvador e Rei. Nas santas Escrituras pra nós todo tem a fé robusta e pura que deste livro vem. Não abandona a Bíblia, pois é a voz de Deus, de todos o tesouro,
Amém, amém. Deus continue abençoando a Maria, todos nós, amém. É uma coisa mais importante que podemos ter, é sermos pessoas incomuns. Pessoa incomum, ela é diferente de todas as pessoas comuns. Elas são especiais. Isto é verdade. E eu estava pensando sobre Abraão, sobre Isaac, Jacó e José, essas 4 esquinas. E vendo ali Abraão representando a eleição, Isaac a justificação, e Jacó a graça, e José a perfeição. Nós vamos observar que isso leva as pessoas a agir diferente. Por mais que você está na carne humana, em um corpo do pecado, mas o que está se movimentando, agindo através de você, é a sua eleição. Não é mesmo? Abraão, nós vimos aqui, a Bíblia diz que ele foi o pai de todos nós. Agora, se esse pai era representando a eleição, então os seus filhos também são. A eleição levou Abraão a agir de uma maneira especial. Mesmo lá atrás, quando Deus fez a promessa para Abraão, ele fez por fé, através da graça, e não através da lei. E Abraão fez com que Abraão se assegurasse naquela promessa de tal maneira que ele não soltou dela por nada. Por aí nós já sabemos e podemos ver a firmeza da eleição. Então, quando esta pessoa é uma pessoa eleita, ela é eleita. Ela não está tentando uma eleição, ela já é eleita. Mesmo antes, mesmo que ela existisse. Vamos olhar sobre a onisciência de Deus e ver como que Deus fez isto com Abraão. Por que ele fez isso com Abraão? Será que Deus simplesmente agiu daquela forma, naquele momento, assim? Sentiu de agir, ouviu Abraão ser diferente? Não, Abraão já estava na mente de Deus. Já estava lá. Para aquele propósito, aquele objetivo, para aquele tempo e para aquela promessa. Isto é verdade. Enquanto que Noé também já estava na mente de Deus para um outro tempo. Correto? A maneira que Deus viu operar através de Noé foi diferente da maneira que ele viu operar através de Abraão. Foi diferente. E assim, durante cada
tipos que nós vemos no Velho Testamento, Deus operava de formas diferentes. Você vai observar Moisés, que era um tipo de Cristo. Deus trabalhou com Moisés diferente. Josué, que era um tipo do Espírito Santo, Deus tratou com Josué diferente. E assim nós temos vindo em toda a dispensação, e vamos observar como que Deus vai trabalhando. Agora, quando chegou em Abraão, ele olhou em Abraão e disse: jamais eu vou ocultar, Abraão, os meus segredos a você. Nunca. Sabendo que você, Abraão, será pai de muitas nações, e muitas famílias serão abençoadas em ti. E de ti, dos seus lombos, sairá reis, homens famosos, profetas. Vejam. E eu sei, ele ainda disse, e sei que você vai ordenar a sua casa, a casa dos seus filhos e a casa da sua semente perpetuamente. Perpetuamente. Agora, o que Deus viu nisso daí? Ele não estava olhando, não era na lei somente. Ele estava olhando através da promessa da fé. Que viria as sementes de Abraão da fé. Bom, essa é uma parte muito profunda. Isto mexe no coração de um eleito. Isso faz ele ficar bastante posicionado, estabelecido, e leva ele a estar empolgado com esta verdade. Estimulado. E te posiciona, vamos chamar assim, te dá uma qualidade ou uma infinidade eterna. Ou seja, te leva a ser uma pequena miniatura, ou uma pequena miniatura que tem o poder criativo na sua própria vida. Por isso eu lhes digo, irmãos, um homem, uma mulher assim não é comum. Eles são incomuns. Eles são pessoas que chamam as coisas que são como as que não são. Porque há uma diferença de você chamar as coisas que são como as que não são. E você crer na esperança contra a esperança, como aqui está falando que Abraão fazia isso. O que significa isso? Você está agora capacitado para olhar não no natural, mas para olhar no sobrenatural. Como Abraão. Porque a coisa inteira aqui está envolvendo exatamente, não é outra coisa, a não ser a fé de Abraão. A fé. Porque, notem bem, 75 anos Abraão tinha quando recebeu a promessa. Sara estava com 65 anos. A Bíblia diz que Abraão nunca titubeou contra a promessa de Deus. Nunca. Nunca enfraqueceu na fé. Essa é uma verdadeira qualidade da verdadeira semente de Abraão. Certo? Você vai ver que
São Tiago, ele justificou Abraão através das obras. O que quer mostrar isso através das obras? Significa ali que Tiago estava dizendo que a fé que Abraão tinha por dentro estava manifestando do lado de fora. A fé que Abraão tinha por dentro estava manifestando do lado de fora. Estava dizendo assim que Abraão nunca enfraqueceu na fé pelos atos, pelas obras que ele estava praticando em crer na promessa. Que era uma obra de Deus, por meio da fé de Deus em Abraão. Levava Abraão a agir como um alvo de crítica, de zombaria. Você já imaginou um velho com 75 anos, uma mulher com 65 anos, e fazer um pré-natal? Pense bem nisto. Mombrana diz que quando Deus deu a promessa para Abraão que ele ia ter o filho através de Sara, Mombrana diz que toda vez ele ia fazer o pré-natal de Sara. Acho que o médico olhava assim, esse velhinho está meio ruim da cabeça. Todo mundo criticava de Abraão. Sara foi fazer os sapatinhos do bebê. Abraão foi obter os enxovais com ela e tudo mais. Preparar a chegada do garoto. Isso chama-se obras. Obras. Que é exatamente refletindo, não é hoje para nós aqui, no natural, mas no espiritual. O que faz você ser um crente diferente, ser um incomum para o crente comum e natural? Eu disse hoje para uma determinada pessoa, eu disse, você é muito natural. Você é um crente natural, você deve ser um crente incomum. Porque você encara as coisas de Deus naturalmente. As coisas de Deus têm que ser encaradas sobrenatural. Porque isso aí mostra que você luta contra as coisas que são como que se não são. A esperança contra a esperança. Esse crente muito natural, ele não é outra coisa a não ser um crente natural. Por quê? Não é porque ele não quer ser assim, não. É porque ele não tem aquele incomum dentro dele para levar a ser sobrenatural. Quem faz você ser um crente incomum é ter um Deus incomum dentro de você. Quem faz você ser completamente sobrenatural é ter o sobrenatural dentro de você. Quem te leva a olhar nas coisas sobrenatural é aquele sobrenatural. As nossas vidas, elas são gasta em prol só do arrebatamento. Você sabia disso? Do arrebatamento. Por quê? Porque nós não cremos que nós estamos aqui para sempre. Nós cremos que nós estamos aqui como peregrinos, como forasteiros, como estrangeiros. Nós estamos em direção a um outro reino. Nós estamos estabelecidos num reino eterno. Que era o que Abraão sabia que ele era.
Você vai ver aqui que ele dizendo aqui, ó. Ele diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Quando Abraão fazia aquele pré-natal de Sara, ele não olhava, não era o corpo morto de Sara, o ventre morto de Sara. Ele olhava, era a promessa que Deus tinha dado. Agora eu faço assim, eu fico pensando e meditando. Quem era que fazia Abraão ser daquele jeito? O próprio Deus estava ali sendo para Abraão aquela força. Abraão nunca parou, nunca se pestanejou naquilo dali. E Deus ficou observando aquilo, que chegou um ponto que no final Deus imputou aquilo por justiça, que deu para ele o selo. Aleluia! Que é a conclusão de uma obra concluída, ainda que você não tenha ainda recebido, mas Deus já viu você recebendo. Porque o selo fala de uma vida consumada. Que o próprio Deus olhou para você, te amou e agradou de você e viu que os seus atos lhe agradavam, ele te selou. Ele sabia que você nunca negaria ele. Como ele viu Abraão. E deu o selo da circuncisão para Abraão. Que hoje, para o verdadeira semente de Abraão, é o Espírito Santo nas nossas vidas. É o nosso selo da circuncisão. Não é mais na carne, mas é no espírito, na alma. E quando você recebe esse selo, os seus atos, as suas obras estão completamente efetivas, fervorosa, que é as do Espírito Santo através de você, com você. Esse crente, ele não titubia na fé e nem enfraquece. Ele sempre é estimulado. Nada pode se colocar entre ele e Deus. Nada. E aí a Bíblia diz assim, não enfraqueceu na fé. E não enfraqueceu na fé. Olha, irmãos, eu vou dizer uma verdade. Quando você diz assim, eu obtive uma experiência individual pentecostal antiquada com Deus. Você sabe o que prova que você tem visto? É o estímulo que você tem desde o dia que você obtém a experiência até agora. Você não enfraquece. Não. Você não enfraquece. Vejam, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos de idade. Ele tinha 99 anos de idade. Aí Deus apareceu para ele e disse, por esse tempo de vida, Sara terá um filho. Sara, com 89 anos, e Abraão com 99. 25 anos passou. E ele continuou tão forte como ele tinha 75 anos atrás na fé. Isto que é obter a experiência. Não é mesmo?
E ele disse: não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Não importava quantas nuvens negras que procurava tentar cobrir o brilho do sol sobre ele, ele continuava glorificando a Deus. Quantas tempestades levantava, o Jordão da sua vida ficava transbordando água barrenta, corrente, ele permaneceria firme. Esse negócio de quando vinha as dificuldades, os problemas, e cruzasse o seu caminho, ele entregava a mão à palmatória para o seu inimigo, não. Se Abraão não fez assim, tampouco a semente dele o faria. Nunca. Ela tem a mesma característica que o pai da fé tem. Esse crente que deixa ser dominado e governado por qualquer sensação, por qualquer emoção, por qualquer sentimento, ele precisa de ter uma experiência pentecostal. Ele não tem. Ele está baseado na sua experiência em emoções, em sensação humana. E não é assim, irmãos. Ainda que você tenha o seu coração partido, ainda que você tenha o seu coração cortando, ainda que está doendo na alma, mas você continua firme. Eu não permito nada que entre mim e Deus. Essa é a maneira do verdadeiro crente. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as outras demais coisas ele acrescenta na sua vida. Então, é exatamente o que devemos ser. Agora, esse crente que não pode suportar uma pressãozinha, muda o seu comportamento, muda a sua compostura, muda a sua maneira de agir, muda a sua maneira de viver, muda a sua maneira de vestir. O comportamento duvidoso. Não é mesmo? Que o diabo ele conhece. Ele segue as suas pegadas. Ele está no seu encalço. Ele sabe qual é a minha fraqueza. Ele sabe qual é a sua. Ele sabe onde está o ponto fraco seu. E ele vai exatamente no seu ponto fraco. E Deus permite, porque Deus quer tirar de você exatamente a natureza desse objeto que está lá dentro. E para isso, Ele permite vir nuvens pesadas, relâmpagos, raios, tempestades, chuvas, saraivas, trovões, para ver como que vai se manifestar a natureza desse objeto. Porque é através daí é que nós obtemos as coisas boas de Deus, as bênçãos de Deus. Quando você vê o tempo ficar meio assim, mantenha-se firme. Se posiciona mais. Não é mesmo? Porque por trás de tudo aquilo dali tem uma mão que envolve. Tem uma mão que está atrás daquilo dali. E aí então você sabe, não, essa nuvem vai passar, essa tempestade vai passar, ela teve princípio, ela tem fim. Vai chegar um ponto que não vai existir mais. E eu então vou gozar das minhas bênçãos. Esse crente carnal, crente natural, crente comum, ele não passa nenhum teste, nenhuma prova. Não. Então nós vamos ouvir que Deus faz isso, é para trazer a natureza que você tem por dentro. O tipo de fé
É aí onde a nossa fé é provada e testada. Que tipo de fé que você tem, meu irmão? Que tipo de fé que você possui, minha irmã? Aí então você vai murmurar, aí você vai caluniar, aí você vai ridicularizar, aí você vai fazer isso, fazer aquilo, e você vai atender para aquela pressão e render-se àquilo. Hoje tem crente que troca por essas coisas, não aguenta a pressão. Deixa ser vencido por aquilo. Não é mesmo? É crente. Todos são crentes. Todos nós somos crentes. Um é um crente natural. Outro é um crente sobrenatural. Mas são todos crentes. Todos estão juntos, todos estão envolvidos, todos estão comendo no mesmo acampamento. Alimentando do mesmo maná. Mas uns estão dentro, outros estão fora. Não é mesmo? Uns estão selados, outros não. É para isso que é nos dado o Espírito Santo, para fazer a diferença. Porque o Espírito Santo é que faz a diferença nas nossas vidas. E vou lhes dizer uma coisa. Diante de Deus, diante da sua igreja, diante do seu povo escolhido, que é a semente de Abraão, não há diferença. Não. Todos eleitos que são descendência de Abraão, pela fé, eles são iguais. Não tem diferença. Porque o selo que Deus deu para Abraão de a circuncisão, ele dá para a sua semente. É a mesma coisa. Pode ver que no sentido natural lá, Deus diz para Abraão, circuncidam todos, todo macho nascido na sua casa, cada servo comprado por seu dinheiro, todos sejam circuncidados, para que nenhum há diferença. Esse era a circuncisão no lado físico. E quando se traz pela fé, a nossa circuncisão é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo circuncida esse filho, circuncida essa filha, nenhum é diferente do outro. Somos iguais. Não vou dizer que a pressão que você é provada, é testada, é igual à minha, mas cada um resiste à pressão. Cada um vence a pressão. Cada um vence a prova. Por quê? Não é você, é o selo ali dentro. Aquele selo sela você por dentro e o diabo do lado de fora. Não tem penetração e nem vazamento. Não é mesmo? Ele é um crente debaixo d'água, como eu sempre falo, debaixo d'água, no fogo, na cova dos leões, na ponta do fio da espada. Ele continua a mesma coisa. Aleluia! Então, somos iguais. Agora, Satanás, ele tem vindo. Nós estamos lendo essa mensagem, restauração da árvore noiva. Veja, eu fico abismado, eu fico assim, quando eu olho esse tema, restauração da árvore noiva. Essa árvore noiva é a noiva. Somos nós que somos a semente verdadeira de Abraão. Os eleitos. Essa restauração, ela é completa. Por isso que dentro do corpo da noiva não existe molenga, irmão. Não existe medroso. Dentro do corpo da noiva, não.
Existe fora. Todos os verdadeiros eleitos são valentes. Deus pode nos livrar. Mas se não livrar, ó rei, fique sabendo, nós não dobraremos. Você já imaginou? 3 homens se colocar no meio de milhares, ou centenas, e dizer estas palavras? E manter 3 em pé, os outros tudo molenga, deitar, prostrar diante do mundo, e 3 permanecer de pé, desobedecendo, retrucando a ordem de um rei. Quem é que fez aquilo? Foi a eleição deles, foi a predestinação deles. Por aí você pode fazer um exame íntimo, extrospectivo na sua vida e ver que tipo de pessoa que você é, que tipo de crente que você é. Porque se você dobra tão fácil diante dessas coisas, molenga, crente preguiçoso. Qualquer coisa eles covardem, servir a Deus. É verdade. Eles são valentes. Por quê? Há uma promessa. Há uma promessa. Diz, ainda que passardes pelos rios, eles não te submergirão. Ainda que passar no meio da água, não te afogarão. Ainda que for lançado no fogo, nem uma larva arderá a sua pele. Nem uma chama queimará a sua pele. Ele diz, porque eu te tomo pela minha destra. Eu te sustento. Aleluia. Chama as coisas que são como as que não são. Eles são iguais. Agora uma coisa que eu estava vendo aqui é que o irmão Branham diz assim, que quem fez essa diferença no meio da igreja foi esses insetos nojentos e imundos. Esses insetos. E nós temos aqui 4 insetos que dá até nojo. Lagarta, gafanhoto e logusta. Nós estamos no 3º inseto, não é isso? 3º estágio. A logusta. Ela que coloca a diferença no meio do grupo. Não é Deus. O grupo de Deus, ele é perfeito. Pode passar uma régua aqui que sai do outro lado. Pode ser 2 ou 3, mas esse é o grupo de Deus. Pode ser 2 ou 3, mas esse é o grupo de Deus. Eles são iguais. Eles têm a mesma fé, o mesmo espírito, a mesma coragem. Mas é o grupo de Deus. Mas, irmão Brandes, mas o que o velho gafanhoto fez? Ele veio, como suas folhas, comeu suas folhas, disse, você pertence a nós ou não pertença a ninguém. Ele faz uma segregação no meio da igreja. Então ele tirou todo o frescor do espírito, vê? Ele fixou a si mesmo, incrédulo, vê? Está bem? E agora temos que seguir em frente. Poderíamos ficar bastante tempo neste pequeno gafanhoto, porém, o seu 3º estágio foi a logusta. Para começar, isso tem um nome ruim, diz o profeta. A logusta. Nome ruim. Eu mesmo chego a dar água na boca. Não porque vontade de comer, dá água na boca de nojo. Você já foi comer alguma comida que quando você põe a colherada na boca e a boca enche de água e come, enche, você luta e aquilo vai na garganta e volta de novo? É desse jeito que é a logusta, esses demônios, esse espírito maligno. Desse jeitinho. Nome ruim, diz o profeta. Logusta. O que uma logusta faz? Ela vai até a casca. Esta é a linha da vida ali. Sim. Sim, senhor. Isto entra na casca e destrói a cobertura da árvore. A cobertura. O que é a religião?
Isto é o que significa a palavra religião, uma cobertura. Agora, uma coisa que nós devemos saber, importante, que tudo isso é bom. As folhas é boa, os frutos é bom, é excelente, tudo faz parte. Mas a principal coisa ela não conseguiu tirar. Ela tentou e lutou, mas não conseguiu. Foi destruir a vida por total. Ela não conseguiu. Esse demônio não conseguiu. A vida desceu para a raiz da predestinação. Nós vamos ver isso. Agora veja, tirou a casca, cobertura. A cobertura é através de quê? A nossa cobertura, ela é através do quê? Do sangue. Se Satanás conseguir tirar você debaixo do sangue de Jesus, você está perdido, meu irmão. Você está perdido. Mas um predestinado, ele não consegue. Ele é predestinado para não sair debaixo do sangue. Isto é a verdade. Então essa pequena locusta, depois que ela entrou no meio da congregação, os encontrou todos dignificados. Então ela tirou todo o companheirismo no meio deles, da forma do gafanhoto. E agora, ela vem e toma sua religião e faz dogma nisto. Veja, isto é certo. Levantam para lavrar, levantam e tomam sua religião e faz um dogma disso, e isso é certo. Levantam para lavras de hereges, isso mesmo, né? Palavras de hereges, eu acho que é isso. Levantam palavras de hereges, formam para si mesmo uma religião, e ajuntam um pouquinho de homens e colocam um credo ali. Como é que é? Divide os grupos. Ele toma a própria religião, tira isso da árvore de Deus. A própria casca que sustenta a seiva que vem nisto. Tira isto. Locusta. Vê você aquele inseto? Isto é nisto. Vejam. Isto é certo. Aquela locusta que era Roma, aquela igreja primitiva, a primeira coisa, o grupo pentecostal, não organizado pentecostais, não senhor. Qualquer coisa que se organiza é morte. Ou provarei isto em um momento pelas escrituras. Vê? Mas quando isto, porém, a experiência pentecostal, para quem é ela? É para os católicos. Para quem mais? Os metodistas, os presbiterianos, qualquer um que desejá-la. Mas você tem que somente desejar isto. Senão você nunca obtém, não é mesmo? Você não se une a isto. Eu tenho estado na família Brana por 33 anos. Nunca me uni à família Brana por 33 anos. Nunca me uni. Por quê? Para começar, eu sou um Brana. Esta é a maneira que somos cristãos. Não porque nos unimos a algo. Isso é organização. Somos nascidos cristãos, sendo generados pelo Espírito Santo. E observem agora. E agora essa pequena locusta começa a se nutrir dentro da casca. O que ela faz? Ela começa a tirar essa religião, essa cobertura, a doutrina disto. Religião é uma doutrina, uma cobertura que cobre qualquer coisa. Essa é a razão que a nossa religião é pelo sangue. Pelo sangue, o sangue. A vida está no sangue que cobre a palavra. E a vida está no sangue, e o sangue é a religião. E a vida do sangue é o que traz os resultados. Ora, vê? Você isso? Vê? Isso não é coberto por folhas de figo. Adão e Eva tentaram isso uma vez. Caim fez a mesma coisa.
Vocês observou isso? Caim trouxe alguma vida botânica também, vê? Mas isso não deu certo, isso não deu certo com Adão e Eva. E não dará certo hoje. Quando Deus recusou isso no princípio, isso ficou recusado por toda a eternidade. Credos feitos pelo homem e pensamentos nunca tomarão isto. É a palavra de Deus que tem que fazer isto. E a palavra é pelo sangue, o sacrifício de Cristo. Isto é certo. Pessoas como o irmão disse esta manhã, né? Irmão Brana, fala isso aqui, eu achei engraçado isso. Tirando lascas. Tirando lascas. Agora, eu fico olhando isso aqui. O que é tirar lasca? Eu não aceito isso. Eu não creio dessa maneira. Eu aceito da minha maneira. Eu creio da minha maneira. É isso daí. Saindo fora da palavra. E buscando a sua própria maneira. É buscar aquilo que satisfaz a sua carne, os seus prazeres momentâneos. E, irmãos, eu fico pensando como que as pessoas é tão fácil de serem iludidas. Tão fácil de ser enganada. Elas são enganadas por dinheiro, elas são enganadas pelo ouro, elas são enganadas pela prata, elas são enganadas pela posição, elas são enganadas pelo homem, elas são enganadas por mulher, são enganadas por todo tipo que o diabo mostra para eles. Isso quer dizer, tirando lasca. Crentes frágeis. Crentes frágeis. Crente frágeis para Deus é aquele que não é nascido de novo. Não tem o Espírito Santo. Aquele que tem o Espírito Santo, ele é forte. Porque a sua fortaleza não é sua. A fortaleza que você tem é a fortaleza do Espírito Santo. Deus não fica com nada, a não ser somente com sua palavra. Imagine agora, faz uma meditação na sua própria vida. O próprio Espírito Santo vivendo no seu ser, vivendo através de você. Aonde ele vai levar você a se afirmar? Aonde ele vai te posicionar? Qual é o lugar de sua posição como um verdadeiro filho nascido de novo? É na palavra, é em Cristo. Não é mesmo? Mas essas pessoas, como o irmão disse nesta manhã, tirando lascas. Bem, você sabe, 19 pregos diferentes na nação hoje, que organizações diferentes estão segurando. Vejam. E poderia clamar que é o prego original que estava em suas mãos. 19 pregos. Agora eu pergunto, quantos pregos pregou na mão dele? Quantos pregos pregou nos pés dele? Quantos? Entre as mãos e os pés foi 4 pregos. Agora eles têm 19 aqui. O irmão diz que tem 19, diz que era o original. Então que tipo de original é esse? Ele só teve 4 mesmo. E se fosse prego original, o que adiantaria você ter prego original que pregou a mão de Jesus? Você tem que ter a vida dele vivendo em você. Você tem que nascer de novo, é ter Cristo, não pregos. Água benta, água do Rio Jordão. Isso que é abençoada. Vai lá no Rio Jordão, pega uma garrafinha de água e diz: essa água é abençoada. No tanque de Siloé, vai lá e traga lá uma água do tanque de Siloé e diz: é abençoada. Que falta de conhecimento espiritual. São crentes carnais. Bom, aí quando chega um lugar como esse, é que ele já veio há muito tempo, se afastando da verdade. Nunca entrou na verdade esse crente. Nunca. Nunca o Espírito Santo disse: esse é meu filho, e qual eu tenho prazer em habitar. Nunca. Só desobediente, só murmurador, só tem prazer de fazer o desejo da carne. Deus nunca tem prazer nesse crente.
Nunca. O que seria se estivesse? Eu não queria ter nada a ver com isso, certamente. Deus nunca deixou nada para relíquias e sinais. Ele enviou o Espírito Santo, algo vivo que não pode ser destruído. Que bem me faria um prego? O que faria a cruz original que ele foi pendurado? Faria isso algum bem para mim? Nem um pouquinho. Não para conhecer o prego, conhecer a cruz, mas conhecer a Ele que é vida. Aleluia. Vê? E agora, então, estamos assegurando pregos. Estamos assegurando pregos. Estamos segurando uma relíquias. Estamos segurando um lugar. E hoje as pessoas sobem e descem pela cidade de Jerusalém e sobem por todos os lugares diferentes, segurando relíquias e coisas. Aquilo não tem nada a ver com isto. Nenhuma coisa. A coisa está condenada, pobre e acabada. Eu fui em uma igreja em Roma, lá onde todos estes sacerdotes haviam morrido. Eles os colocavam num jardim bem lá embaixo e esperavam a carne sair de seus ossos. E eles desenterravam os corpos, desenterravam os ossos e acendiam luzes. E colocavam as caveiras ao redor e as pessoas ali esfregavam aquelas caveiras para receberem bênçãos. As caveiras já estão até brancas e gastas. Quando você entra na Catedral de São Pedro ali, um pé de Pedro, como eles alegam ser, está ali. Uma estátua que já foi gasta por beijos 9 ou 10 vezes diferentes. Tiveram que moldar outro pé diferente ali. Meu Deus do céu. Bom, esse é aquele lado de lá, né? Porque cada Satanás, ele aparece para as pessoas de acordo com aquela visão que ele possui. Isso aqui é os católicos apostólicos romanos, que são cego, tanto que um cego pode ser cego. Você entendeu? E aqueles que ainda parece que tem, que não tem, e que as suas luzes são denominação, ele aparece diferente. Aí ele põe um outro quadro diferente para eles. Que ele sabe que ele não vai beijar o pé de Pedro. Sabe que ele não vai fazer isso, sabe que ele não vai fazer aquilo. Aí então vamos pôr o ouro, a fama, a cadeira, a posição, homens, mulheres, no caminho deles. É desse jeito que ele faz. E esse crente não tem o Espírito Santo para fazer a diferença, agarra aquilo dali. Oh, que bobagem. Superstições. Isso é tudo que há credos e doutrinas feitas por homens. Deus enviou o Espírito Santo, a vida de Deus, para estar em você, irmão. Não uma estátua. Você é a pessoa que Deus deseja morar dentro. Não uma estátua, mas em você. As pessoas dizem, santas estátuas. Não há nenhuma estátua santa. Você que é a santa estátua de Deus. Assim diz a Bíblia. Isso é correto, é um corpo. Um corpo, tu me preparaste. Deus prepara o seu corpo. Ele preparou você através de justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. E te leva à perfeição. Esse é o corpo preparado por Deus. É uma estátua que tem nariz e cheira, tem boca e fala, tem olho e vê, tem mãos e pega, e tem pés e andam. É uma estátua santa. Come feijão, come arroz, come tudo, mas é o santo fulano, é a santa ciclana, que tem o Espírito Santo, que com a sua santidade faz você santo. Não é que você é santo, é o Espírito Santo em você. Te santifica com a sua santidade. Deus nos abençoe, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.
Nós vamos cantar um hino e nós encerraremos. Nós vamos cantar o hino número 180, Livro da Vida. Mundanas nada valem pra mim. Quero ir para o reino onde a vida sem fim. Em o livro da vida escrito por ti, disse meu escrito por ti. Meus pecados são muitos, ó Maria do mar, mas Jesus me revela caridade sem par. Veio para salvar-me, o seu sangue verteu, e as delícias eternas ele me prometeu. Foi escrito por ti o meu nome no céu, em o livro da vida foi escrito por ti. A cidade festiva é fulgente de luz, a morada dos santos e fiéis de Jesus, pois em ti só penetra o que crer no Senhor, cujo nome já esteja com o seu Redentor. Foi escrito por ti o meu nome no céu, em o livro da vida foi escrito por ti. Faça firme a vocação da vossa eleição. Faça isto. Mais firme. Não seja esse crente mole, não, viu? Que Deus nos abençoe, Deus nos guarda, Deus nos proteja, Deus nos livra de todos os males desse velho mundo pervertido, no nome de Jesus Cristo. E nos guarda e nos preserva para o arrebatamento. Amém. Deus os abençoe. Abençoe o outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Brilhava quente, penetrando
quando no infinito, ao passar o ismaelita, de uma cova se ouve um grito. Era José que gritava, seus irmãos fizeram isto. Potifar comprou o menino ao chegar lá no Egito. Mas o tempo foi passando e o menino se formou, conseguindo confiança, passa a ser governador e ajuntando os mantimentos em celeiros colocou. 7 anos vacas gordas e mais 7 de pavor. Em seguida veio fome nos países imprevistos e tiveram que comprar alimento no Egito. E Jacó mandou seus filhos ir comprar com muita fé. Não sabia que o governo era o seu filho José. E José, vendo os moços, logo os reconheceu. E depois de duras provas, disse: sabe quem sou eu? Eu sou